Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus. Aos irmãos e irmãs, estamos começando mais uma semana, pela graça, pela misericórdia, pela bondade do Senhor. Esse podcast das ministrações da semana. Como sempre falamos, o podcast não é o sermão, é apenas alguns direcionamentos, alguns posicionamentos, e claro, os irmãos, os pregadores e pregadoras, com o estudo da palavra, a inspiração da mesma, na direção do Espírito Santo, irão preparar o sermão da ministração, respectivamente, terça-feira e, claro, também de quinta-feira, né? Na sequência, respectivamente. Estamos na 22ª semana desse tema, que começamos em dezembro, e estamos nesse podcast número 22. Tema: Nunca desista, prossiga, né? Estamos já no mês de maio, caminhando para o meio do ano. Como sempre nós fazemos, aqui está a nossa agenda, eu vou ler depois, o podcast de quinta-feira, não tentando repetir as mesmas coisas, né? Coloco sempre a presença para os irmãos. Começamos o mês de maio e temos os outros gráficos, são os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. E começamos maio, né? Ainda estamos no começo. A linha em vermelho é a presença, a média de presença da liderança na EBFD, e preto é a média de presença nos nossos cultos semanais. Tivemos uma melhora de presença na média geral em relação ao mês passado. Com relação ao mês passado, esperamos manter esse mesmo padrão, mesmo que ainda não atinjamos a nossa meta, né? Também coloco aqui na presença, todas as vezes, para os pastores, né? A presença por ministério. Cada pastor e pastora pode ver sua média dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, já em maio começando, e a média geral, claro, do gráfico de presença nos cultos e da EBFD, mantendo esse indicador como um indicador importante para medirmos, né? E claro, estamos avaliando a participação das pessoas, que é importante, né? Temos um grupo de 100 líderes, né? Com mais os discípulos de profetas que estão comigo na classe, são por volta de 12, se não me falha a memória, 10, 12 discípulos de profetas. Então, né? Não podemos ver alguém que está ausente sistematicamente, como diz a Dilma, sistematicamente nos cultos. Nós continuarmos mantendo ele sem conversar, né? Por isso que eu peço aos pastores que esse número não é apenas para mostrar, é para você, pastor consolidado, conversar, ver, né, a presença de quem está faltando e você conversar. Você é o líder, compete a você conversar com essas pessoas que porventura estão, né? E a reflexão é sobre a consagração. Esses pastores que estão exaustivamente ausentes, sem justificativa, não estão doentes, não estão trabalhando, não dá para nós consagrarmos para o próximo ano. Não há interesse, repito, aos que não têm justificativa aparente. Não estão doentes, não estão trabalhando, estão ausentes simplesmente porque não vêm à igreja e não se vê ele e ela. Não há sentido de mantê-lo como pastor, né? Eu acredito que está na minha mente agora, no mês de junho, eu vou fazer um two-way com alguns desses ausentes, os mais ausentes, vou chamá-lo pessoalmente, já vou adiantar a ele e a ela nossa posição e também tentar ajudar de alguma maneira. Então, fique atento, converse com o seu pastor, com a sua pastora, no sentido de que ele reflita. A presença é fundamental, você que vai aos cultos, não há crescimento real sem participação e sem produzir para o reino. É impossível, não tem como crescer. Eu sempre uso isso lá nas nossas reuniões. Basta você ir para uma empresa e faltar lá 2, 3 dias sem justificado, uma semana.
como alguns estão com o ano todo, não estão doentes, não vêm mais para a igreja, desistiram. E não há, tem como desenvolver uma pessoa nessa situação. Lamentamos muito o estado, tem alguns, mas eu, em junho agora eu chamarei alguns para conversar o tio Wade. Amém? Marque a sua presença, você que vai todos os domingos. As nossas programações, eu vou ler algumas delas aqui. Na quinta-feira eu não vou ler, mas agora eu vou ler. Nós temos agora, a próxima programação, dia 17 e 18, eu vou falar daqui a pouco, oficina de casais. 23 e 24 de maio, a conferência em Balo, lá na base da Sharp, da pastor Eric e pastora Ross Kelly. Do dia 26 a 31, nossa Santa Convocação. Do dia 30 a 31, dia 1º, Congresso de Mulheres. Isso é do mês de maio. No mês de junho, já no meio do ano, né, praticamente, dia 6, o nosso Nefão. Tem sido uma experiência maravilhosa. Eu tenho recebido feedback de alguns, não de todos, e tenho ouvido, estão aproveitando os estudos, as ministrações. Estamos falando sobre a declaração doutrinária da nossa fé bíblica, dando, consubstanciando a nossa palavra, né? Temos sentido a falta de alguns pastores que não vieram, acho que não tem interesse, né? Nenhum, acredito eu, pelas suas negligências. Alguns têm dificuldades, eu sei que estão doentes, trabalham, né? E estamos com uma epidemia anormal em nosso estado, e essas coisas acabam afetando, mas alguns realmente são desinteressados. Lamento. Nós temos no dia 6 no Nefão, dia 13, 14 e 15, Congresso de Jovens. Eu não sei ainda, eu vou conversar com a liderança. Tenho ouvido algumas notícias que os jovens não têm se reunido. Eu já falei algumas vezes, eu vou falar essa vez. Os jovens, se não é programação da igreja geral, os jovens podem ter programação externa. A liderança precisa ficar atento a isso. Eu vou marcar uma reunião com os jovens também no sentido de ajudá-los, né? No dia 20, a nossa reunião ministerial. Estou admirado, no mês de maio não tem aqui a reunião ministerial. Está faltando aqui no mês de maio. Não sei se é por causa do seminário. Vou dar uma olhada, mas no dia 20 de junho. E no dia 27, 28 e 29, nossas 48 horas de oração, nos preparando para o aniversário da igreja. Mês de julho é o mês do aniversário, 33 anos, e vamos nos preparar, já orando, clamando ao Senhor pelas suas presenças, suas bênçãos, essa data tão importante, a nossa igreja. Algumas programações, para não demorarmos muito. Temos a oficina, dia 17 e 18, sábado e domingo, respectivamente. Teremos pregadores, sábado uma pastora, uma preletora muito boa no assunto, conhecida das mulheres. Ela vai estar ministrando um assunto especial, oficina de casais. Vai estar ministrando, depois teremos um jantar, por isso que estão cobrando o valor de R$ 150. Por causa do jantar, dos brindes, da camisa, etc. Uma série de coisas que serão dadas e oferecidas lá. Ninguém precisa levar prato, colher, é buffet particular, né, para as pessoas comerem, os casais. Acredito que comida suficiente, boa, de boa qualidade, e ali bebermos, crescermos como família. Não falte. Domingo, para toda a igreja, à noite vai estar pregando, ministrando um casal, 2 casais na igreja, também sobre, estamos no meio da família, o assunto é família, né? Construindo um casamento indissolúvel, um casamento que não termina, que não separa. E claro, vamos ouvir nesses 2 dias palavras edificantes à nossa família, à nossa casa, melhorando ainda mais. Faça, antes que eu esqueça, apenas 30 pessoas. Não pensamos em fazer para 60, precisamos fazer até para 100, mas ficamos receosos por causa dos gastos, do compromisso, né? E fizemos para 30, então até ontem já tinham 10 vagas, né?
Acho que hoje já deve ter um preço bom, podia se colocar maior, mas o objetivo nosso não é nada de benefício próprio, é apenas abençoar as famílias da nossa igreja, os casais, tendo uma atividade de sábado e domingo. Também teremos grandes programações, na ordem aqui, a programação do Embalo, cartaz, e também o Seminário das Mulheres, né, que temos realizado Congresso de Mulheres, no final do mês de maio, com a presença, além da pastora da nossa igreja, outros pastores, ministradores, louvor, adoração, não só para mulheres, homens também podem participar, mas é claro, o foco, o alvo são as mulheres. Vamos aproveitar para não levar só mulheres da igreja, vamos evangelizar, vamos sair às ruas, convidar mulheres a receberem uma palavra maravilhosa, com certeza será o Congresso de Mulheres. Também ainda estamos, você que não escreveu seu NEFES, viu, pastor consolidador, nos ajude a divulgar, está no boletim, escreva seu NEFES, basta ler esse QR Code, eu vou mandar as figuras anexo, em foto, no boletim está lá, escreva seu NEFES, é importante que todos os NEFES da igreja, nós temos a meta de atingir, então, 100 NEFES, estamos com 50 NEFES até o momento. E aqui tem a relação dos NEFES que estão escritos 50. Depois dê uma olhada, ver se o seu NEFES está. Se não está, lê o QR Code, basta ler aqui o QR Code e escrever seu NEFES automaticamente. Nossa programação do mês já está definida, né? Já falamos isso. Teremos a próxima na base do pastor Eric da Rossi-Kelly, dia 19/7, toda a igreja nós estaremos lá, com certeza prestigiando, participando desse dia do mês. Depois teremos na base do pastor Maclou de Massa, no Coroado, dia 23/8. Depois estaremos na base do pastor Marcos e da pastora Maria, dia 13/9. E no dia 11/10 estaremos na base do ramal do Rio Preto da Eva também, vivendo o mês, difundindo a palavra, evangelizando, o culto, a adoração, toda a igreja envolvida nesta obra maravilhosa do Senhor nas nossas vidas. Nosso tema: nunca desista, prossiga, tendo a família como um projeto divino indissolúvel. Família é um projeto divino indissolúvel. O nosso tema da ministração de terça-feira: homem e mulher diferentes, mas prontos, ou precisam estar prontos, mesmo que seja o homem diferente da mulher. E somos diferentes, mas devemos estar prontos para servir ao Senhor. Se você quiser colocar prontos para servir ao Senhor, família pronta, não tem problema nenhum. Você pode resumi-la, uma família pronta para servir ao Senhor. No texto de Marcos, capítulo 10, versículos 6-9, as palavras de Jesus. Diz: mas no princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá a uma mulher. E os dois se tornarão, ou tornar-se-ão, se você quiser colocar a colocação pronominal mais bonita, tornar-se-ão, se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E Jesus termina dizendo as palavras declaradas no Velho Testamento: portanto, que Deus uniu, ninguém se atreva, não está aqui explícito, ninguém o separe, nem juiz, homem nenhum. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, nosso coração ao ler a palavra do Senhor. Esse texto revela alguns princípios. E aí, pregador, se você ler e reler o texto, há muitas verdades reveladas nisso. Algumas eu vou mencionar, outras o pregador vai debruçar-se com o texto depois. Eu não botei muitos textos, mas são direcionamentos e cabe a você a estudar a Bíblia. Este texto revela alguns princípios de Deus para a formação e sustentação e manutenção de uma família. Se você quer, como se sustenta e mantém-se uma família no mundo tão desafiador que nós vivemos, o texto apresenta
o desejo da família que quer firmar-se cada dia no Senhor. Jesus cita a criação de Adão e Eva, quando Deus os criou como em um homem e mulher. E Jesus faz destaque o propósito original do casamento. Propósito do porquê Deus uniu o texto. Se você ler, vai descobrir exatamente, claramente, Jesus revelando o propósito original. Muita coisa tem se perdido porque os homens têm se afastado da palavra, mas o propósito original está descrito nesse texto. Refere-se, claro, ele está se referindo a Jesus, à mensagem de Gênesis, no capítulo 2, do versículo 24, o pregador depois deu uma olhada, onde se afirma que o homem deixará o seu pai e a sua mãe, é o texto que Jesus está se referindo, e se unirá a uma esposa, tornando-se um só. Quer dizer, há necessidade do desmembramento da família original, do pai, da mãe, da família em geral. Ele sai desse local e ele vai para com a mulher que ele conheceu, o homem que ela conheceu, e ele vai se unir sendo diferentes, aqui está claramente, são duas pessoas completamente diferentes, e no desafio de viver o projeto de Deus, eles vão, ou ela vai se unir a um homem, ou ele vai se unir a uma mulher, e a partir dessa união, não serão mais dois, mas serão apenas um. Destaca-se aqui, que a união do casamento é tão completa que os dois desaparecem como pessoas individuais, embora continuem sendo universo diferente. E os dois tornarão-se uma só carne. A ideia aqui é uma nova unidade, uma nova família, um novo lar, uma nova casa, uma outra unidade de projeto de Deus. E, pregador, vai fundo aí nessa palavra. Afirma que, portanto, no final, Deus, no final da palavra, Jesus Cristo usando as palavras, que aquilo que Deus uniu, juntou, ninguém o separe, enfatizando a indissolubilidade, ou o casamento indissolúvel. Esse é o projeto de Deus. E, claro, não tem como falar nesse assunto se você não tocar que o divórcio não é projeto de Deus. Originalmente, etimologicamente falando, a origem das essência de tudo, etimologicamente, o casamento não é para divorciar, é para morrer ao lado da mulher. Esse é o pensamento. Eu não quero entrar no meta e deixa o pregador fazer as apologias que ele vai descobrir na Bíblia. Esta passagem também reforça a importância do casamento como um vínculo sagrado. Sagrado quer dizer unido por Deus, criado por Deus, idealizado por Deus, formado por Deus, planejado por Deus, sustentado por Deus, divinamente estabelecido e que deve ser respeitado. E aqui eu botei Hebreus 13:4. Se você depois quiser ler Hebreus 13:4, dignos, o honrado entre todos é o casamento e o leito sem mácula. Claramente, Deus aqui apresenta como o casamento é divino e estabelece os princípios claros de Deus. É importante, diz também o texto, que os cônjuges, o homem e a mulher, ou a mulher e o homem, busquem a Deus, ou coloquem a Deus, ou temam a Deus, ou vivam na presença, ou sirvam a Deus, para fortalecer a união. E diante disso, superar todas as dificuldades e as diferenças que o casamento enfrenta nas muitas áreas que eu e você podemos imaginar. E só quem é casado sabe exatamente como é desafiador. E se Deus não estiver introduzido, veja que
o texto, há uma série de princípios divinos para o progresso. Ao mesmo tempo, o casal descubra quais os segredos espirituais bíblicos no texto para permanecerem bem casados diante da presença do Senhor, mesmo sabendo que há desafios, há lutas, há provas, e eles sejam completamente diferentes. Aí o pregador quiser estude um pouco quem é o homem, quem é a mulher, como eles pensam, as ideias, pode citar exemplo, aí eu deixo com você. Os dois tornar-se-ão uma só carne. Eles já não serão mais dois, mas sim uma só carne, como desafio da busca da unidade. Por isso, o casal precisa trabalhar para a permanência e estabilidade dos mesmos. Se não houver trabalho, esforço, dedicação, como diz o ditado, uma andorinha só não faz verão. É necessário que os dois trabalhem para que haja progresso. Só um trabalhando não vai conseguir, né? E para isso o casal precisa trabalhar na permanência da estabilidade. O que o casal precisa? Aí o texto tem algumas lições que eu menciono, mas também eu deixo o pregador à vontade e a critério para você acrescentar aquilo que Deus vai revelar a você. Mesmo eu tendo um pensamento, mas eu respeito muito mais do que Deus vai dizer para você do que eu escrevi. Isso aqui é apenas um direcionamento. O casal precisa o quê? O que eles precisam fazer para que haja estabilidade e permanência no casamento? E estejam prontos, porque o objetivo de Deus, claro, pregador, é que o casal sirva. O casal sirva. Ou os cônjuges sirvam. O casal sirva. E os cônjuges sirvam a Deus. Esse é o propósito do casamento. Como central, tem outros propósitos. Se o casal não descobre isso, vai viver infeliz. E os problemas se tornarão grandes bolas de neves intransponíveis, que poderá causar grandes danos na vida da família. O que o casal precisa? Aceite as diferenças existentes entre os dois. Eu diria até complementando aqui, aceite, conheça, aceite e trabalhe para entender essas diferenças. Porque a sua esposa é diferente de você e você é diferente da sua esposa. Eu sou diferente da Denide e a Denide é diferente. Por que, pastor? Por que no casamento isso não resolve? Nunca resolveu e nunca vai resolver. Deus, quando une duas pessoas, Deus sabe que elas são diferentes. Porque a educação, a formação, a família, os princípios, embora similares, foram diferentes. Os valores, embora na maioria similares, mas pessoais, existenciais, são diferentes. Deus sabe disso. O desafio do casamento é exatamente eu aprender a superar isso e entender que eu preciso aceitar a diferença. Não tente mudar o seu esposo, vice-versa. Você vai ter problema. Segundo, que os dois entendam e desenvolva o papel do homem e o papel da mulher, o papel dos filhos, dentro do casamento. A mulher tem um papel, o homem tem um papel. Diante de Deus, aí o pregador, que é o papel do homem, está na Bíblia, Efésios 5. Tá, o papel da mulher está na Bíblia, Efésios 5 continua. Não queira inverter os papéis. Homem tem um papel. Eu vou deixar o pregador claro. Terceiro, que eles aprendam a resolver os problemas e as dificuldades, os desafios que vão surgir longe da família original. Em outras palavras, um dos grandes problemas, eu estou falando isso não só por experiência, mas isso os mentores sobre famílias que nós estudamos
que nós estudamos mais aqui, além do Greg Hill, estudamos Gary Chapman, que nós usamos no seminário de casais, eles são unânimes. Casal que não deixa a família original e tenta botar a família no meio do relacionamento, só criarão mais problemas para eles. Quanto mais a família se mete, mais os problemas vão. Que o casal precisa aprender a resolver os problemas como casal. E claro, se o homem e a mulher casam e vão viver debaixo da sala do papai e da mamãe, vai criar problema no casamento, não tenha dúvida. Quarta coisa que o casal precisa aprender: aprenda a ceder espaço para desenvolver a unidade do casal. Isto é, renuncie. A esposa precisa renunciar. O esposo precisa renunciar. Onde relacionamento que não há renúncia são relacionamentos que vivem permanentemente com grandes problemas. E a unidade não é dever. O projeto de Deus é que os dois não serão mais dois, serão, está tudo no texto. Isto é, desenvolvam unidade. Onde não há unidade, não há desenvolvimento, há brigas, confusões, separações, agressões verbais, físicas, problemas só fazem aumentar. Quinto e último, o casal precisa aprender: aprenda a lutar pelo seu casamento, diante da presença do Senhor. Como é que nós aprendemos a lutar, pastor? Servindo todos os dias da nossa vida, na casa do Senhor, na presença do Senhor. Igreja não pode ser separada da família e a família não pode ser separada. Não queira criar um casamento longe da presença de Deus, que você vai quebrar a cara. A igreja está unida com a família e a família está unida. São inseparáveis a família e a igreja do Senhor. O texto diz: o que Deus uniu, não separe. Por fim, o casamento e a família é um projeto divino de Deus para a felicidade do homem e da mulher. E completar os seus projetos, que é o projeto de Deus. Não só o dos casal, mas o projeto de Deus, que é o quê? São os filhos e os propósitos de Deus. E como família de Deus, eu, você, nós precisamos aprender a usar as ferramentas do Senhor para que esse casamento e família perdure e dure para sempre e produza os frutos esperados pelo Senhor em sua família e hereditariedade. Não esqueça que o primeiro projeto da família e de Deus, não do homem. A família foi e é o primeiro projeto de Deus, junto com a sua igreja. Aprenda a levar sua família a servir o Senhor, para que ela, diante do Senhor, descubra o prazer e a alegria, não só de viver diante da presença do Senhor, mas também de viver como família. Não há realização como família se eu não estou na presença do Senhor. Deus abençoe o pregador ou a pregadora. Volto daqui a pouco na ministração do podcast de quinta-feira. Deus abençoe.